Fala rapaziada, boa noite, mais um episódio. Tô aqui com meu amigo Rafa, como sempre, com a camisa do Tricolor, Esquadrão de Aço, em homenagem ao meu amigo Marcelo que tá sofrendo aí com o jogo do Bahia. A Hum. gente vai falar sobre o jogo do Bahia aí depois, né? Deixar esse assunto por último, o jogo tá rolando aqui no fundo. Então, de vez em quando, vou dar uma olhadinha aqui para poder a gente também ter uma noção de quanto tá o jogo. Consegui assistir junto com o Rafa aí o primeiro tempo, né? Infelizmente, o segundo, a gente tá tendo que fazer o programa aqui, eu não tô conseguindo assistir. Mas, enfim, a gente fala aí para o final, porque temos bastante assuntos para o programa de hoje. Falar aí de arbitragem, uma rodada de Campeonato Brasileiro muito confusa, né, em termos de arbitragem. E na luta pelo rebaixamento também tivemos alguns bons confrontos, como, por exemplo, o Fluminense e Vitória também, com bastante confusão de arbitragem. Então, Rafa, meu boa noite. Faça as honras aí também. Boa noite, galera. Boa noite, Rafa. Espero que estamos tudo bem aí. E antes de começar, né, com toda essa pauta aí, vamos se inscrever no canal, deixar um like, né, tocar a notificaçãozinha aí, dar uma moral pra nós que a gente tá precisando aí. Sempre. E dessa vez a gente lembrou, tá? De É, falar no começo que é sempre importante. sim. Eu vou começar por um assunto que não tem como, né, fugir desse assunto, dado o acontecido aí nas últimas horas, que é o assunto Vinícius Júnior. Eu não sei nem qual é a opinião do Rafa, né? A gente acabou não conversando sobre isso, mas queria, antes de expressar minha opinião, que é uma opinião forte até, ela foge um pouco da opinião da maioria. Eu sei que causa uma certa polêmica, a minha opinião, então para evitar essa polêmica inicial, eu vou deixar o Rafa comentar sobre o que ele acha e, enfim, posteriormente eu discorro sobre. Bom, eu acho um grande escárnio o que aconteceu, sabe? Uma puta falta de sacanagem pra demonstrar o quanto a gente é velho de internet, né? Mas assim, não tem condições, cara. O Rodri não foi o melhor jogador da Espanha na Euro. O Rodri não foi o melhor jogador do Manchester City. Não foi o melhor jogador de Premier League. E não ganhou nenhum prêmio de jogador individual, de nada, de porra nenhuma. E como que ele me aparece como ganhador da bola do mundo? Não tem nexo nenhum essa decisão. Inclusive, antes dele, enfim, ganhar, eu figurar entre os primeiros, a disputa estava entre Vini e Bellingham. Exato, Então, exato. a- até pouco tempo atrás, a disputa era entre os dois, né? Enfim, talvez, talvez não, né? Muito provavelmente pelo fato da Espanha ter vencido a Eurocopa, ele acabou pulando à frente aí, Mas mas assim, ele já foi eleito o melhor da Espanha, o melhor jogador da Euro, ou assim, sem ninguém entender, né? foi. Porque ele não foi o melhor jogador da seleção. O Fabian Ruiz jogou mais do que ele, o Yamal jogou mais do que ele, o Nico Williams jogou mais do que ele. Então, assim, ele foi pelo menos o quinto cara na escala de melhor jogador. Na Premier League teve o Foden que jogou mais do que ele. Eu acho que o Bellingham jogou mais do que ele, porque o Bellingham ficou em terceiro. Tipo, não tem condições, não existe sentido futebolístico para explicar o que aconteceu nessa premiação. Eu vou pontuar algumas coisas e aí você vai entender ao longo, né, o porquê da minha opinião ser polêmica. Primeiro ponto, estou completamente de acordo acerca do fato do Vinícius Júnior ter sido melhor. Então, assim, na minha opinião, eu também acho que o Vinícius Sim, Júnior deveria ter ganho. Só que eu acho que eu não estou nesse tom de crítica da maioria, inclusive, pelo que percebi, né, da sua hum, indignação também da sua, de que há uma disparidade muito grande entre o Vinícius Júnior e os demais. A gente vai ter que voltar, né? A galera que tem o hábito de assistir e sabe que o Rafa, inclusive, falou sobre isso, sobre a questão da gente ter nos acostumado na década passada a ter um Cristiano e um Messi num nível muito alto e que a gente normalizou o absurdo. E agora sim. que a gente não tem mais esse absurdo, a gente começa a achar que não serve, ou que não presta, ou que não é tão bom quanto. De fato, o Cristiano e o Messi eles subiram o sarrafo num nível que, assim, qualquer jogador que se apresente hoje, aos nossos olhos, né, eles parecem insuficientes, porque a gente realmente acostumou com uma excelência, né, de futebol que a gente hoje não tem mais. A gente poderia ter no Neymar, no Mbappé, mas a gente não está conseguindo ver em outros jogadores. Então, assim, todo aquele burburinho, né, de vai ser o pior bola de ouro da história, eu acho que, independente de quem vencesse, eu iria continuar com essa sensação de que foi o pior bola de ouro da história, porque assim, não consigo enxergar ninguém que realmente tenha tido essa, como é que eu posso dizer, essa chancela. Você Na não minha vê a visão, discrepância, né?
Isso, na minha sensação, assim, como torcedor, foi mais um. Temos que escolher alguém. Sim, Quem é esse sim. alguém? E aí sim, eu teria escolhido o Vinícius Júnior também, mas não com essa chancela, esse carimbo de pum, melhor do mundo para se juntar a Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e tantos outros brasileiros que ganharam. Então, assim, é triste para o Brasil, logicamente. E eu queria também deixar um recado que também é polêmico, mas eu acho que é bom para a gente refletir como sociedade. Eu acho que a gente tem que parar para pensar às vezes e dar também ao outro, né, a possibilidade de explicar sem antes rotulá-lo. Então a gente tem muito essa questão de briga ideológica às vezes, né, e a gente acaba rotulando a pessoa que pensa diferente antes mesmo dela explicar o motivo pela qual ela vota ou, enfim, escolhe fulano. Um exemplo claro é essa questão do Rodri. Então acho que quando você vai rotular alguém sobre algo, você tem que primeiro ouvir da pessoa o porquê dela votar no Rodri, porque ela prefere Bellingham. Enfim, acho que a gente precisa ter esse cuidado até para não rotular pessoas com rótulos pesados, né, de forma inadequada, ao meu ver. Então, assim, volto a frisar, eu também teria escolhido o Vinícius Júnior, mas eu não acho um absurdo o Rodri ter ganho. Assim como não acharia o Bellingham, como não acharia nenhum outro. Também acho que o Vinícius Júnior Mas está mais acima O do que os Rodri é um outros. pouco de absurdo, sim, porque ele não teve nenhuma chancela, nem no time e nem na seleção, nem no campeonato que ele joga. A única explicação é o título da Euro, que todo mundo concorda que ele não foi o melhor. Então, se escolhesse o Bellingham, talvez seria mais aceitável do que o Mas Rodri. na sua opinião, ele não ser o melhor está traduzido nos números estatísticos ou no fato da função que ele exerce para o time? Estou dizendo isso Não, porque tem jogadores que não aparecem tanto, mas eles Sim, têm sim. uma importância tão grande que se eles saírem do time, não tem outro que consiga fazer com Sim, excelência aquilo que ele mas aí é faz, uma entendeu? visão mais romântica da coisa, Sim, né? sim, de fato, de fato. Eu falo assim, ele não foi o protagonista de nenhum time que ele jogou. A função dele, a função não, a temporada de ouro dele, talvez tenha sido a Foi o passada. anterior. O Não anterior, é sim, de essa. fato. Então, assim, eu não vejo o protagonismo que o melhor do mundo teria que ter. Protagonismo esse, por exemplo, que o Bellingham teve, sobretudo no começo da temporada, né? Que ele chegou chegando. Uhum. Depois de uma certa lesão ali, até que ele caiu um pouco no rendimento dele, mas que o Vinícius sobrou. O Vinícius foi importante no título de La Liga. O Vinícius fez gol em todas as fases de mata-mata, fez o gol do título. Então, assim, eu não consigo enxergar uma lógica por trás dessa escolha. Respeito, porém eu discordo veementemente. A posição que ele joga também não prejudica um pouco dessa análise em termos de protagonismo? Por que eu estou te falando isso? É muito mais fácil um atacante ser protagonista de um jogo do que um volante. Então, o protagonismo do volante, muitas das vezes, ele vai estar mais numa O criação de volante, sim, oportunidade. o volante ele seria mais um antagonista do jogo, Exato. né? Então, o Só que assim, antagonista ter esse protagonismo a ponto de chegar ao melhor do mundo é muito é difícil. muito difícil, mas ele teve esse protagonismo, né? E não faz muito tempo. Não Mas eu acho sei que a se. manutenção desse protagonismo ele é muito mais difícil. Porque, por exemplo, se um atacante não está bem, ele dá dois dribles e faz um golaço, a percepção da galera que assiste o futebol, inclusive da nossa, vai ser de que o cara fez uma boa partida ou de que ele está bem. Um volante ele precisa Não muito mais do que isso. necessariamente, não necessariamente, né? Eu cito o exemplo sempre do Gabriel na final da Libertadores contra o River Plate. Ele fez uma puta partida, Calma. mas ele resolveu o jogo. Decidiu o Entendeu? Ele jogo. resolveu o jogo. Então, não necessariamente o cara que faz isso vai ter a percepção de que ele foi um puta jogador, né? Ele decidiu, desequilibrou. Quer dizer, desequilibrou sim, mas de que ele fez uma grande partida, né? Uma grande exibição. Mas o que fica não é a grande partida, é a decisão. O que fica no nosso subconsciente, né, é o poder de decisão do atleta. E com, assim, o Cannavaro também teve essas mesmas críticas lá quando ele ganhou, acho que foi 2006. Sim, O Cannavaro ganhou o melhor do sim, mundo. sim. E também teve todo esse comentário. Muita gente nem achava que o Cannavaro era o melhor zagueiro para ganhar, enfim. Teve toda aquela história da Itália ter ganho, enfim, ele acabou sendo escolhido ali como o melhor do mundo. Mas também tem essa questão, o fato do cara ser zagueiro dificulta esse embate, né? Com os demais, eu acho um pouco, como é que você desleal essa disputa entre um meio-campista e um atacante. Eu acho que isso poderia ser, inclusive, mais fiel à posição, entendeu? Sem necessariamente ter um jogador melhor do mundo e formar um 11 melhor do mundo. Eu acho que seria o melhor, até para não existir essa questão que existe entre um atacante disputar com um meio-campista. E acho que a natureza já da discussão faz com que
um O meio-campista, se ele atacante vai não levar destoar vantagem. muito, exatamente, ele vai O sempre levar atacante uma ele vai vantagem. levar vantagem. Mas a gente sempre comenta que o futebol não é justo, né? Então não vai ser na premiação que isso vai acontecer, Não, perfeito. Assim, né? fico triste pelos brasileiros, é claro que criou-se uma expectativa muito grande que o Vinícius ganhasse a bola de ouro. Eu acho que ele vai sair fortalecido, até apesar da decepção. Mas eu acho que a gente precisa valorizar menos isso. A gente passou, inclusive, boa parte dos últimos anos almejando que o Neymar ganhasse essa bola de ouro. E ele não ganhou. E a gente considera isso um fracasso esportivo. E não é um fracasso esportivo. Acho que isso é consequência de um ano. O Até Neymar, pela ele concorrência que disputou. ele tinha, né? Exatamente, ele disputou anos com o Cristiano e Messi, então A era uma concorrência concorrência era desleal. muito mais desleal, né? Isso. Então Mas acreditou que o Vinícius não vai ter, não terá, né, esse dificultador em termos de concorrência. Talvez o Mbappé vai figurar ele e Yamal também, mas não do nível que Messi e Cristiano apresentavam, que possibilitava não, o acho que Neymar nem de de se longe. aproximar. Acho que nem de longe. Isso vai até um quesinho que a gente pode discutir no outro programa, que é o tal do saudosismo, né? Que Sim. você comentou bastante dessa queda de rendimento. Mas eu acho, de fato, né, eu já falei no outro programa, que a gente aprendeu a normalizar o absurdo. Então, a gente está vendo futebol normal, o normais jogar futebol, né? Se polarizou tanto entre os dois, mas eram dois extraterrestres, né? Se a gente pegar aqui os 10 melhores do mundo de hoje, acho que se eu perguntar aqui para você quem você realmente considera como craque, talvez a sua resposta seja nenhum. Os 10 dessa lista de hoje? Isso. Eu vou até citar para você Sim, na lista crescente, sim. e aí, enfim, você vai poder me dizer. Ó, o Rodri, o Vinícius Júnior, o Bellingham, o Carvajal, o Haaland, o Mbappé, Lautaro Martinez, Lamine Yamal, Toni Kroos e Harry Kane. No meu Cara, gosto, Tony Cross. Tony Cross é inclusive craque. demorei. Então, eu demorei, tá? Para considerar o Toni Kroos craque, porque eu achava ele muito lento em campo. Eu demorei para poder Uhum. aceitar o estilo de jogo do Toni Kroos. Fui vencido pelo tempo, o tempo me mostrou que eu estava errado, e hoje eu estou de acordo com você. Eu também Tony considero o Toni Cross Kroos craque. é. Isso pode, inclusive, acontecer com o Vinícius Júnior, tá? Pode ser que daqui a 3, 4 anos eu mude de opinião e falo, gente, eu estava errado, como eu estava com o Kroos, o Vinícius Júnior realmente é um craque. Eu não acho, tá? Eu não acho o Vinícius Júnior craque, eu não acho o Bellingham craque, eu tenho dificuldade de enxergar craque, literalmente. Eu acho que o Mbappé tem lapsos de um craque, eu acho que ele pode desenvolver isso no Real Madrid. E aí a gente tem na figura do Yamal também uma promessa muito grande, Isso. né? É um menino que promete Que, de bastante. certa forma, o Vinícius também é uma promessa. Ele é Hoje jovem, né? Mas a não, gente. hoje não. Hoje ele é uma realidade. Ah, quantos anos o Vinícius Júnior tem? Ele tem uns 24, 25. Porra, então se o Vinícius Júnior não é velho, tem 25, eu tenho 30, tô Tamo ali. Tamo ali. Mas eu. 24. Então. 24. Hoje Acabou de fazer 24. ele é uma Futebol, realidade. pro futebol já não é mais tão novo, né? Não é tão novo, né? Quer dizer, também não tão velho, né? Porque hoje o jogador consegue. O Benzema foi melhor do mundo com 34 anos, né? Então. Não, mas assim, ele tem uma idade que ainda permite que ele evolua, Sim, inclusive em sim, fundamentos. sim, Até sim. porque assim, a nossa principal crítica com o Vinícius Júnior era a finalização. Inclusive, ele melhorou Ele muito a melhorou finalização. bastante. Tanto é que conseguiu fazer 26 gols ao longo da temporada. Um outro ponto, e aí um ponto negativo, que eu acho que o Vinícius precisa melhorar, inclusive para se consolidar na memória do torcedor brasileiro, que é justamente melhorar as apresentações dele com a camisa da seleção. A gente teve aí num passado recente do time de 2002, por exemplo, tinha muita gente que jogava mais pela seleção do que pelo clube e ficava no imaginário do torcedor. O Vinícius ele tem muita dificuldade de performar na seleção. Ele tem 2 gols na temporada que ele acabou vencendo aí como o segundo melhor do mundo, né? Então, assim, é um número muito, muito baixo para o tamanho da seleção brasileira e para o tamanho do jogador que é o Vinícius Júnior hoje jogando no maior time do mundo, que é o Real É, Madrid, sendo o principal protagonista do time. Então, ele é. precisa melhorar O, esses números na o seleção. Luan, que era do Grêmio, né? Ele tem mais gols pela seleção do que o Vinícius Júnior. Mas aí tá contando também a Olimpíada, provavelmente, Acho que né? não, acho que não. É porque na Olimpíada ele fez alguns. Sim, Inclusive, ele pediu aquela. mas não conta, né? Oficialmente não conta. Torneio de base, né? Porque não conta como FIFA? É, Ah,
Mas assim, é só para ver o tamanho do problema que ele tem, né, com a camisa amarelinha. Ó, peguei os números aqui, tá? Só para. Sim, Na verdade, ele tem literalmente ipsis literis a mesma quantidade de gols que o Vinícius pelo, Júnior teve recentemente, dois. sim. A gente Se não deve contar, somar, não deve contar as Olimpíadas. se somar É, aí aos gols das Olimpíadas, ele tem um número até expressivo. Somado os números da base, aí sim. passam dos 15. Então, um número até ok. Mas, enfim, acho que para finalizar essa bola de ouro, eu acho que a gente criou uma expectativa muito alta, né? Eu não sei, eu não tive tempo, cheguei do trabalho, então eu não consegui meio que ter um termômetro, né, da opinião do mundo perante essa situação. Não sei se o mundo considerou um absurdo ou se nós, Eu brasileiros, pelo vi. Não, fato. não. Eu vi, por exemplo, pessoas ligadas. O Ribéry postou acho que um stories com aquela carinha de risada. A repercussão de que é um absurdo, ela não é só brasileira, não. Perfeito. Então, eu acho que isso ajuda, inclusive, a reforçar um ponto que não é o meu, tá? Porque eu não considerei um absurdo, considerei um erro, porque eu realmente acho que o Vinícius Júnior foi o melhor, mas não considerei um absurdo, assim, algo muito, muito gritante, né? Você citou até o Modric em 2018, Sim, acho que como exemplo, né, da última vez sim, que você também não tinha concordado, concordado. talvez tenha sido ali no mesmo nível, inclusive. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que é bem Hoje tu pior. achou pior É muito pior. Essa aí beira o Henry, 2003. o Tchevchenko? Ou o Tchevchenko ou o Nedved, um dos dois. Que o Deixa eu Henry ver. perdeu dos dois. Sabe, isso beira a insanidade, cara. Foi o Nedved. O Tchevchenko ganhou de quem, meu Deus? Do Henry também, só que foi 2004. Exatamente. E eu gostava muito do Tchevchenko, tá? Isso, inclusive, é uma situação ruim. Porque, por exemplo, tem muita gente que gosta do Rodri, mas o jogador não tem culpa, gente. Quem Não, tem culpa é não, quem vota, não é o não. jogador. O jogador tem zero de culpa. E o jogador foi Mas, recebido como vaias hoje na muleta lá e sendo recebido por vaias. Não é o jogador que tem culpa, não é o jogador que vota. sim, Quem sim. vota são os capitães, os jornalistas. Então, assim, se Não, você acho tem que que nesse culpar caso são alguém, só jornalistas. Os capitães votam da FIFA. Eu acho que a bola de tem ouro é. certeza? Não, não tenho, mas eu quase certeza que é isso. Achismo, né? Achismo, puro achismo. Os capitães e acho que treinadores também votam no da FIFA, isso é certeza. Bola de ouro, eu acho que são só jornalistas. Não tenho essa informação, teria que procurar aqui, mas para a Né? gente não ficar muito preso nesse assunto, eu trago até essa informação posteriormente, se for o caso, ao longo aí do Sim, programa. sim. Mas, enfim, seguindo aqui para o Campeonato Brasileiro, eu acho que antes da gente entrar no assunto bola, acho que a gente precisa entrar num assunto aí que a gente, enfim, meio que vem adiando, em virtude da importância, né, de alguns jogos, mas eu acho que chega um momento que, pô, é impossível você não falar de arbitragem. Eu, particularmente, não gosto de falar de arbitragem, porque eu acho que às vezes a gente mascara um jogo ruim de determinada equipe ou tira o brilho da partida para poder ficar só no assunto arbitragem. Então, acho isso nocivo para o produto futebol. Mas, assim, o que aconteceu nessa rodada foi desesperador. Assim, Não um é nessa festival rodada, de né? lambanças. Mas eu acho que nessa rodada, assim, extrapolou tudo. Foi um festival de lambanças, assim. Eu não consigo nem contar O nos dedos aqui a quantidade problema, de erros. eu acho que o maior problema são os clubes nessa questão, porque a gente vem falando, né, vem vendo atuações desastrosas ano após ano. Só que não existe proposta de melhora, justamente porque é usado como muleta, né? Às vezes o time é prejudicado e o dirigente, o treinador, enfim, vem a público justificar a derrota através de um erro da arbitragem, muitas vezes mascarando a má atuação do time. Então fica difícil a gente só bater na arbitragem e não enxergar esse outro lado, né? Porque enquanto os clubes forem coniventes usando isso de muleta, eu acho que isso não vai mudar também. Não, não vai mudar. E eu acho que, inclusive, isso transfere para o torcedor também. Porque tem muito torcedor que não consegue enxergar a má qualidade no time dele e só enxerga o erro de arbitragem quando o time dele perde. Então, quando o time dele ganha, ele comemora a vitória, e quando o time dele perde, ele é prejudicado de alguma forma, que isso, inclusive acontece com bastante contexto, tá? Para poder falar sobre o meu time especificamente. No programa, no episódio passado, eu citei aqui de forma assim
muito contundente. Eu quase usei o termo que o Palmeiras foi roubado. Eu não usei esse termo porque eu acho que é um termo muito forte. É você imputar um crime a alguém que você não conhece, sem provas. Eu, enfim, não gosto de fazer isso em nenhum momento da minha vida e jamais farei. Mas, assim, dada a minha contundência nas palavras, eu praticamente disse isso. E nessa rodada, o Palmeiras foi beneficiado. Ele não foi tão beneficiado quanto ele foi prejudicado na rodada passada, porque tiveram uns 3, 4 erros gritantes contra o Palmeiras na última rodada, mas nessa ele foi bastante prejudicado. Queria, assim, lance a lance desse jogo específico, até para depois a gente entrar no jogo, o que tu achou, tanto do primeiro quanto do segundo pênalti? Eu não sei se eu vi os dois, não me recordo agora. Eu acho que Eu foi o posso do descrevê-lo Veiga. aqui. Eu acho que foi o É, do Veiga que eu vi. Aquilo foi ridículo. o primeiro, na verdade, não foi do Veiga, tá? O Veiga, acho que deu o passe em profundidade e aí o zagueiro do Fortaleza deslocou o jogador do Palmeiras e o jogador do Palmeiras caiu e o juiz deu pênalti ali, entendendo que o jogador deslocou o atacante Do- palmeirense Ah, pelas acho que foi isso. Foi costas. o Flaco Lopes que caiu, acho que foi isso. Isso, tenho quase certeza. Que dominou com a esquerda, então deve ter sido o Fla. Sim. Eu não me Mas recordo aquilo do foi um jogador. absurdo. Então, esse pênalti eu realmente achei um absurdo. Eu realmente achei um absurdo. E aí entra um outro absurdo, que é a questão do VAR. O VAR só chama o juiz, mais uma vez está provado, se não houver contato. Ele só chamaria o juiz se o jogador do Palmeiras tivesse pisado na bola e caísse. Se o jogador do Fortaleza fizer isso aqui, ó, aqui está o corpo do Palmeiras. Se ele fizer isso aqui, ó, ele não vai chamar. Porque ele vai entender que o juiz viu que houve um contato, que o juiz considerou que aquele contato foi suficiente. Logo, é interpretativo, então segue o jogo. Isso está acontecendo o tempo inteiro. O VAR não intervém quando há qualquer tipo de contato, deixa o jogo seguir nesse sentido, né? A gente vai entrar depois num outro jogo que foi pior ainda. Foi o pênalti marcado para o Flamengo. Foi. Isso sim foi um escárnio. Foi um absurdo o pênalti que deram para o Flamengo. Não sei se você viu no Gerson. Sim, vi. Foi quase falta do Gerson. Sim. Outro escândalo, né? Pênalti E houve, escandaloso. e houve um contato, ele não chamou. Porque talvez na interpretação do VAR, na orientação, melhor dizendo, né, da CBF para a equipe ali que comanda o VAR, ó, houve o contato, deixa o jogo seguir, interpretação do juiz, segue o jogo. A menos que seja um erro muito grave, não tenha havido toque, ou, enfim, aconteça algo diferente, o juiz fala, ó, não pegou na mão e tem uma câmera mostrando que pegou na mão, aí você vai lá e chama, porque nada de diferente disso está chamando. E assim, para mim tinha que ter chamado o lance do primeiro pênalti. O segundo pênalti eu marcaria, tá? Foi a mão do Pikachu. Eu acho que o Pikachu ele teve tempo suficiente para fazer outra coisa que não esse movimento que ele fez. Ele de fato fez um movimento de proteção de rosto, mas ele impediu a passagem da bola. E ele tinha tempo, assim como o jogador do Atlético na Copa do Brasil contra o Vasco tinha tempo para fazer outra coisa e acabou tomando a decisão ali no susto de botar o braço ali. Eu acho que o Pikachu tinha a oportunidade de fazer outra coisa e acabou tomando a decisão no impulso ali errada e para mim, pênalti bem marcado. Mas eu tô vendo bastante gente que não marcaria nenhum dos dois. Não, do Pikachu também não marcaria, não. Então, eu marcaria. Porque é movimento defensivo. Se a bola vem no seu rosto, acho que é meio natural que você põe a mão na frente. É impossível, né? Se vier uma coisa te atacar, você vai se defender de alguma maneira. Então, por mais que ele tivesse tempo de fazer outra coisa, eu acho que está no subconsciente de qualquer ser humano. Se você vê uma bola vindo na sua cara, tu vai pôr a mão, tu não vai se abaixar. Na verdade, não seria se abaixar, né? Seria cabecear a bola. Por exemplo, se a bola vai entrar no gol, a maioria dos jogadores vai tentar cabecear a bola, correto? Sim, Eu nunca vi o jogador no gol ali, a não ser propositalmente, se defender assim. Geralmente isso acontece quando o cara tá fora da área ou quando ele acha que, enfim, tá longe do gol o suficiente. Então ele se preocupa em se defender e não em defender a bola. Entendeu o que eu quis dizer? defender o gol, no caso. Defender o gol, isso. Melhor Sim, dizer, não defender a bola, é, perdão. eu Então, entendo, assim, mas sei lá, é impulso. A gente não controla impulso. Né? E movimento para defesa, não sei. Só se fosse, sei lá, uma mão muito aberta, tá? Mas ele tá com a mão no rosto aqui, assim, é meio complicado, né? se ele tivesse com a mão na frente do rosto e a bola tivesse batido aqui, eu acho que eu concordaria com você. A minha questão é que a mão estava aqui. Então ele fez meio que assim, virou o rosto e a mão que ficou aqui do lado, a bola pegou. Não, E aí, enfim, pegou. Não dá pra brigar com a imagem que pegar, pegou, mas
ele tá se defendendo, não é uma ação deliberada para impedir a passagem da bola. Acho que são situações diferentes. Então, assim, na tua opinião, um erro apenas, né? Claro, nesse sentido, em relação ao pênalti. E aí tem um outro erro, tá? Que o goleiro do Palmeiras deveria ter sido expulso. Sim, O concordo, VAR não chamou. concordo. Ele O fez goleiro do o Palmeiras Pikachu, né? empurrou o Pikachu na rede. O Pikachu bateu com o supercílio na câmera que fica atrás do gol, cortou o supercílio do Pikachu. E o VAR tava tirando Dormindo. uma sonequinha lá, não viu. Ou não sei se ele não percebeu, porque assim, empurrar o jogador na rede e o jogador meio que fazer aquela cena toda, talvez ele não tenha, enfim, dado a importância devida ao lance, não tenha visualizado que o Pikachu cortou ali o supercílio. Então, enfim, eu acho que o goleiro do Palmeiras deveria ter sido expulso também. Então, assim, o Fortaleza foi prejudicado. E aí, entrando na questão do jogo, né? Fortaleza fez um bom jogo. Fortaleza é um time extremamente competitivo. Muito bem Foi treinado. competitivo contra. Muito bem treinado, muito bem treinado. Acho que se o Fortaleza tivesse um número de peças maiores e tivesse jogadores, assim, mais decisivos, porque o time é todo homogêneo, tudo certinho, Uhum. mas ele não tem um craque que, igual o Veiga, por exemplo, que vai dar 2 chutes fora da área e vai fazer um gol. Ele não tem o Luiz Henrique que vai driblar e vai decidir o jogo cortando e chutando, entendeu? Sim. Ele tem o Marinho ali, que é um jogador mais exótico, mas ele não tem aquela chancela de craque, entendeu? Então acho que o Fortaleza poderia, no ano seguinte, né, em 2025, dar um passo maiorzinho. Não fazer loucura, sabe? Até para poder manter aquilo que o Marcelo Paz vem fazendo na direção do clube. Manter o time estável, né, financeiramente e ir galgando ali degrau a degrau, mas eu acho que está na hora do. Inclusive, Do como uma passo forma de dar seguinte, né? um material humano mais para o Vojvoda trabalhar e fazer algo diferente, entendeu? Porque ele Sim. trabalha muito bem com o que ele tem, mas quando ele precisa desse diferente, né, para poder fazer a diferença, ele acaba não tendo. Enfim, eu acho que seria a cereja do bolo que falta para o Fortaleza, que, mais uma vez, fez um excelente jogo, dificultou muito a vida do Palmeiras. Enfim, se não fosse por esses 2 pênaltis marcados para o Palmeiras aí, eu acho que o Fortaleza poderia, inclusive, ter saído do Allianz com a vitória. Falta, na verdade, esse passo até para uma ambição, né, maior do Fortaleza. Porque eu acho que regionalmente ele já atingiu o objetivo que tinha, né? Se consolidou ali, se consolidou como um time de Série A, né? Realmente falta o passo seguinte, né? Para mudar a perspectiva, né, a visão que o público geral tem do clube. Eu acho até que essa visão ela conseguiu ser modificada ainda assim. Eu acho que o Fortaleza, por exemplo, regionalmente, né, a gente considera hoje o Fortaleza um time muito destacado dos demais, Sim, inclusive do próprio Bahia, que está sim, retomando agora. A gente já enxerga o Fortaleza um passo além. A gente já tem um sim. respeito por Fortaleza que a gente, por vezes, acaba não nutrindo por outros adversários do Nordeste também. Então, assim, um trabalho brilhante do Marcelo. Enfim, torço para que o Fortaleza consiga evoluir cada vez mais, porque, assim, eu sou um fã do futebol do Nordeste. Eu acho que a gente deveria incentivar mais o futebol do Nordeste, até para que a gente tenha mais torcedores de times nordestinos. Então, assim, eu fico extremamente triste quando eu vejo um cara que torce por. Não vou nem dizer o Bahia, que o Bahia tem até menos. Mas, pô, o cara que torce pro Fortaleza, torce pro Flamengo, torce pro Fortaleza, torce pro Botafogo. Eu acho muito ruim isso pro desenvolvimento do clube, como marca. Sim. Porque uma hora ou outra o cara vai ter que escolher entre torcer pro Fortaleza ou torcer pro São Paulo. Entendeu? Eu acho que é importante E ele é a dizer, eu marca sou grande Fortaleza. hoje já, né? Esses times, o Bahia acho que tem menos mesmo, mas se pegar o esporte, né? Esses times são marcas grandes pro nosso futebol, né? Precisaria de um trato melhor mesmo com a imagem deles. Inclusive o próprio clube fazer campanhas do tipo. O Bahia tem uma campanha legal que é de entrega de camisa falsa do clube, né? Uhum. Para tirar essa questão dessas camisas falsas circulando. Aí o clube vai dar uma camisa pro torcedor. Uma campanha maneira. Então, assim, fazer campanha nesse sentido também para poder tentar minimizar esse impacto do torcedor misto, né? Que a gente chama de torcedor misto. Acho que isso vai ser Terceirizado. importante isso, terceirizado, né? Vai ser Terceirizado. importante para o desenvolvimento do futebol nordestino e aí, enfim, se Deus quiser também do futebol paraense, que tem Remo e Paysandu, são 2 clubes de primeira divisão que infelizmente hoje não figuram entre a Série A. Falar um pouquinho do nosso tricolor. A Vamos falar do lástima, tricolor. a Pois é. lástima que foi aquele jogo. E eu Ah, assisti, cara, dureza, irmão. meu, Dureza, o São Paulo, uma preguiça. cara, é impressionante. Eu não consigo entender ainda
por que que o nosso técnico insiste em sacrificar o melhor jogador? Sabe, não tem sentido. Ele tira o Lucas e mantém o Luciano de 10. Claramente não funciona. Não é ali o lugar dele em campo. E o cara insiste em manter aquilo. E o time Acho que naquela desde o preguiça. nosso primeiro episódio você fala isso. Cara, não tem condições. O Luciano não é um armador. Nunca foi na vida dele. Sabe, não vai ser agora que ele vai ser. Ele é um cara que sempre funcionou como segundo atacante. Tanto que no ano que ele chegou, ele foi artilheiro do brasileiro dessa maneira. Né? Toda vez que ele tem algum papel de destaque dentro do clube, é jogando próximo do centroavante. E eu não sei quem foi o cara que inventou que ele é camisa 10. E o Voivoda, ó, o Zubeldia insiste com essa ideia, mas claramente não dá, não tem condições do Luciano ser o armador do time. Ainda mais tendo um cara como o Lucas Moura. Sabe, às vezes ele desloca o Lucas e coloca quando o Rato entra nessa função. Sabe, mas não faz sentido, pô. São Paulo foi campeão ano passado com o Lucas jogando dessa maneira. É ali onde ele rende mais. Você tem jogadores de lado que tem características diferentes que vai te entregar opções. Né? O Ferreira voltou, o Eric te entrega essa opção pelo outro lado, o Rato é uma opção na lateral também. Um pouco diferente desses ponta velocista, mas muito importante também para o time. Enfim, dá para ter variações que eu não entendo porque que o cara não faz. Fazendo um comentário sobre o Luciano, eu não sei nem se isso se deu por um técnico ou se pelo próprio Luciano. Porque assim, o estilo de jogo do Luciano, muitas das vezes, é de um camisa 10. Ele não consegue, tá? Jogar como um camisa 10. Mas muitas das vezes ele faz o papel de camisa 10, que ele vem para receber a bola, ele toca, ele distribui, ele vai receber no pé do. Ele tenta armar o jogo. Ele não arma bem o jogo. Eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que muitas das vezes ele próprio, durante o jogo, no decorrer do jogo, age dessa forma. Talvez seja um instinto dele próprio. Eu acho que ele, próximo do gol, concordo plenamente com você. Ele tem uma capacidade de finalização muito boa, que ele explora muito pouco quando ele está longe do gol. Sim. E aí você tira o espaço do Lucas, e que seria talvez a principal jogada, a jogada do Lucas, que é arrastar o time. Então, assim, quando o Lucas não está naquela posição central do campo, ele dificilmente consegue fazer as jogadas que ele faz de vir costurando, de abrir espaço, inclusive para que outros jogadores estejam livres. Então, concordo plenamente com você. Eu acho que isso atrapalha bastante o time, mas eu não sei até que ponto isso também é um instinto do próprio Luciano de agir dessa Não, forma. mas eu entendo que uma coisa é o cara jogar de atacante, Olhei para a TV e tá 3-2, tá? já 3-2. Já 3-2. Eu falei que podia ser 3-3, que eu conheço o clube Sim, de regata Vasco da Gama. Gosto do entretenimento, tá? Então sim. aguarde aí. Então, mas uma coisa é ele sair da área, sair próximo ali da área e voltar para ser uma opção. Não necessariamente ele vai fazer isso para armar o jogo. Não, não é da característica dele. Ele dá a opção, ele distribui ali, mas não sei se isso se enquadra na condição de armador de jogo como o Lucas faria, por exemplo. Né? Ele funciona muito melhor estando perto da área do que longe. Eu acho que ele mesmo sabe disso, né? Por mais que ele tenha esse instinto, mas acho que falta um pouco de humildade para ele. Uhum. Não sei Pode se ser. o fato dele usar 10 faz ele se credenciar a tal posição, mas, cara, não dá, não tem condições. Ele tem um lado positivo nesse sentido, que é ele gosta de aparecer para o jogo, né? Sim, De sim, estar sempre em contato com a bola, de estar sempre participando. Quando ele não participa, ele fica irritado, fica reclamando, enfim, ele perde um pouco a noção ali. Então, uma coisa que tu nunca vai poder reclamar do Luciano, que ele se esconde do jogo. Isso ele não faz. não, não, Mas eu não, acho que não. concordo Ele com só não você. executa essa função muito bem. Não, não é a função dele, né? Não, não dá para exigir dele que ele faça essa função, porque ele nunca foi um 10 na vida dele. E ontem a gente tem o segundo dia para esquecer na vida do Arboleda, tá? O primeiro foi quando ele botou a camisa do Palmeiras. Sim, E o segundo foi ontem. Nossa. puta Se não lambança, né, bastasse, velho? não bastasse a falha, e aí também, mais uma vez o Rafael, tá? Mais uma vez a mesma falha, deixando a bola viva. Falha para mim do Rafael, do goleiro, não pode deixar a bola viva. Inclusive, o São Paulo tomou um gol do Botafogo na Libertadores dessa forma. Não pode deixar a bola viva dentro da área dessa forma. Falha do Arboleda que culminou no gol. E o Arboleda conseguiu perder um gol inacreditável de cabeça. Cruzamento Sim. assim, lindo do Rato, quase dentro do gol, ele conseguiu cabecear para fora.
Então, ontem o Arboleda também assim, foi responsável diretamente por esse resultado Sim, sim. negativo do Eu São até Paulo. comentei com você que ele tinha que pagar a janta do Lisieiro, pô. O Lisieiro salvou o cara. Salvou, salvou. Salvou e assim, que baita caixa, hein? Pô, que Puta, gol, que que gol. baita caixa, Talvez tá louco? o gol da rodada, com certeza. Possivelmente. Porra, é literalmente um gol pra você sair do estádio e pagar ingresso de novo. Porque olha, Eu acho que o gol, eu vou tentar, assim, eu não sei se isso faz sentido para você, mas eu acho que se o São Paulo tivesse pressão da vitória, esse gol não sairia. Porque provavelmente não. eu acho que é um chute de um time que está descompromissado, no bom sentido, tá? No sentido de tipo assim, pô, a gente precisa, mas a gente não precisa tanto assim, entendeu? Sim, A gente pode sim. jogar o jogo. Então a bola vem, irmão, porrada pro gol. Um time que tá brigando para não cair, por exemplo, ou que tá brigando pelo título e que um ponto faz muita diferença, não chuta essa bola. Não chuta essa bola. É, mas eu também não Domina. sei até que ponto ele teria outra opção, né? Porque a construção da jogada se deu para que ele finalizasse daquele jeito. Ele Pô, mas teve. foi um chute muito difícil de acertar, cara. Cara, a Muito felicidade é difícil. enorme. A felicidade é enorme. Mas Porque ele vai assim, chutar 20 vezes, não vai acertar uma daquela Não, ali. não vai, não vai. Mas Não, assim, não naquele lugar. a escorada que o. Ele Que deu. o Caleri deu, tipo, ficou propício para ele chegar chutando. Então, eu acho que é muito mais uma questão de sorte do que esse descompromisso. Porque eu não sei se teria outra solução para ele que não a finalização. Pode ser, pode ser. Aproveitou a oportunidade e chutou do jeito que Sim, veio. veio e aí assim, contou com a felicidade, né? Para acertar o tackle é muito complicado, muito difícil. E aí, pro lado do Criciúma, assim, eu tenho todos os motivos do mundo, dada a última rodada, para torcer contra o Criciúma com todas as minhas forças. E levar um gol no final também, assim, me deixou muito satisfeito. Podia ter sido no último minuto, para me deixar mais satisfeito ainda, mas não foi Sentiu possível. vingado, né? Mais ou menos. Se Mas, fosse no último lance, eu ia me sentir muito, entendeu? Mas, enfim, acho que o Criciúma perdeu uma chance boa, tá? Uma chance importante de botar uma pontuação legal, chegar à 11ª colocação e dar dá uma uma respirada e respirada, né? conseguir administrar aí até o final do campeonato uma pontuação suficiente para poder não cair. Então, eu acho que o Criciúma perdeu uma chance de ouro ali, deveria ter tido mais cuidado em segurar esse resultado, que seria muito importante. Então, assim, o Criciúma está ali, vivíssima. A rodada foi péssima para o Criciúma. Vários clubes que ali estão, né? Péssima para o Fluminense também. Ganharam, o Atlético Paranaense ganhou, o Corinthians ganhou, o Vitória ganhou, o Grêmio ganhou. Então, todos os times que estavam ali na disputa, né, tirando o Bragantino e o próprio Fluminense, perderam. E, enfim, eu acho que o Criciúma perdeu essa oportunidade bacana aí. Não deveria ter perdido. Aí não E quanto ao tava São muito Paulo, difícil, não, né? Não tava não muito tava, não difícil. tava. Tava difícil, né, pro São Paulo chegar, enfim, o São Paulo acabou conseguindo o gol ali. Mas, sinceramente, eu acho que foi merecido pelo pouco que aconteceu no jogo também, assim. O jogo não entregou tantas coisas a ponto de ter um vencedor muito claro. Acho que o empate foi o mais Ah, o justo. empate, Talvez até sim, sim, né? Mas foi muito feio o jogo, cara. Muito nivelado por feio. baixo, nivelado por Muito, baixo. mas assim, por muito baixo. Bom, passamos para o próximo jogo. Sim. E aí eu queria falar sobre o jogo do Botafogo, que assim, eu não tinha expectativa, né? Até comentei também no episódio anterior, eu gosto Uhum. sempre de frisar o episódio anterior, que é bom que a galera vai assistindo na sequência aí, se der vontade. A minha perspectiva era de que o Botafogo fosse ultrapassado pelo Palmeiras nessa rodada, porque nas rodadas subsequentes, pelo menos nas próximas duas, ou podemos dizer até nas próximas três, tá? O Botafogo tem confrontos teoricamente mais fáceis do que o Palmeiras. Então, na próxima rodada, nós temos um Botafogo e Vasco no Newton Santos, o Botafogo jogando em casa. O Palmeiras vai visitar o Corinthians na Neoquímica com uma pressão absurda para o Corinthians ganhar. Então, são jogos em níveis totalmente diferentes. Então, assim, a minha perspectiva era de que o Palmeiras ultrapassasse, na rodada seguinte o Botafogo retomasse. E o fato é que o Palmeiras empatou, tinha um jogo difícil contra o Fortaleza, é verdade, mas, enfim, o Palmeiras empatou e o Botafogo conseguiu ali na Bacia das Almas, já para o finalzinho do jogo, ganhar a partida. O Botafogo não fez um bom jogo, mas foi um time que a todo instante buscou ganhar o jogo. Eu acho que é muito importante para o time que quer ser campeão. Então, o Botafogo a todo instante demonstrar para o Bragantino: ó, a gente vai tentar, e o Botafogo foi abrindo mão cada vez mais do terreno defensivo para poder buscar a vitória, inclusive deixando o time vulnerável, né, para o contra-ataque.
E aí, enfim, o Bragantino, eu não sei o que aconteceu com o Bragantino virou um time horroroso. Horroroso. Em um ano, o Bragantino acabou com o time. Toda aquela. Aquela espinha dorsal que o Bragantino tinha se desfez por completo. O Bragantino hoje é um time que talvez, assim, na minha opinião, seja até o favorito a cair. Se tivesse que apontar um, eu apontaria até o Bragantino. Mudança muito drástica, né? Tá E muito ruim, gente. coisas que Muito você não ruim. vê acontecer, tipo, demitir o técnico, assim, no decorrer do campeonato, né? Cara, é o time que tava na Libertadores, né? Ele classificou pra Contra o próprio pré-Libertadores, na Botafogo. verdade, né? Perdeu o Botafogo e, assim, não tem explicação essa mudança. Num jogo duríssimo, por sinal, tá? O Botafogo passou, lembrando a galera, ganhou o primeiro de 2-1 e no jogo da volta empatou por 1-1. E ainda tomou uma pressão no final ali, ou seja, o Botafogo passou por um detalhe de um time que era difícil. Então, assim, um erro de planejamento grotesco do Bragantino. Tudo bem, o clube é voltado muito para a questão da empresa, né? Então precisa ter esse retorno financeiro, mas não pode ser a qualquer custo, a ponto de você simplesmente transformar um time que está na pré-Libertadores, ali almejando Libertadores, por um time que está brigando para não cair. Existe um hiato, uma diferença aí muito grande que isso não pode existir, entendeu? Então, um erro de planejamento que pode ser que custe caro o Bragantino disputar uma segunda divisão. É muito possível, né? Tá muito. Voltou pra zona, né? Com a vitória do Corinthians, inclusive. Voltou para a zona. Voltou para a zona e eu acho que tirou o Juventude, né? Deixa eu ver. Ou saiu o Não, saiu o Juventude fora. Corinthians, né? E aí tá Juventude e Bragantino? Juventude e Bragantino, eu acho que é isso. Ó, o 3x3 aí, ó. Caralho, o cara perdeu um gol incrível, viado. Se tu vê o gol que o cara perdeu agora, tu vai entrar em choque. Botar o Marcelo agora na live, vai lá e cai, tá? Se botar o Marcelo na live, vai lá e cai. É isso aí. Juventude, cara, o Juventude também despencou, hein? Juventude tá em 18º e o Bragantino em 17º. Mas assim, muito embolado, né? Uma vitória, É por uma exemplo, vitória, do o time Juventude. sobe lá pra décimo e pouco. Por Tá exemplo, tudo muito próximo. do Grêmio que está em 11º para o Juventude que está em 18º, são 4 pontos. Essa diferença é Então, muito, é muito uma pequena. rodada, né? É uma rodada. Muito Muda pequena. Um tudo. minutinho para acabar aqui o jogo do Vasco. O Vasco se livrou aí de tomar esse empate aí, que seria um 3-3. Bom, falando de outro assunto também, do Botafogo não tem muito para falar, não, sinceramente, porque esse jogo também, tecnicamente, não foi dos melhores. Um jogo muito, muito devagar. Só um time tentando jogar. O Bragantino. Não é nem que o Bragantino estava fazendo cera. Acho que o Bragantino está limitado tecnicamente. O Bragantino não consegue fazer nada. O Bragantino não consegue trocar 3 passes. Então, assim, não tem nem muito o que falar do jogo, porque era um jogo que não teve jogo, basicamente, né? Não é nem por questão de cera. Acho que o Bragantino precisa melhorar muito tecnicamente se não quiser ser rebaixado. Então, assim, não tem muito o que falar do jogo. Um outro jogo importante para a gente falar da rodada, e aí que a gente vai ter que entrar também na questão de arbitragem. Não sei se você teve a oportunidade, eu não sei nem se atrapalharia você agora a Uhum. olhar esse lance do pênalti do Vitória, que o juiz deu pro Hum, Vitória em cima do Fluminense. acho que não. Dá uma olhadinha aí. Queria muito sua opinião sobre esse pênalti, porque assim, esse pênalti está dividindo opiniões, tá? Tem muita gente achando É, pênalti. Fluminense e Vitória, né? Aos 40 e pouco aí do segundo tempo. Enquanto isso, você tem Fluminense. 20 segundinhos aqui para ver o finalzinho do jogo do Bahia. Sim. Eu queria ver só o lance do pênalti. É o pênalti pro Vitória. Pro Pro cruzamento, Vitória. segunda trave, Alejandro Ih, rapaz. passou. Aí o domínio, Everaldo caiu. Não sei se vai sair o. O som? É, Mas aí tu tira o som, pô. Tira o som do YouTube, deixa só a imagem. agora veio. Meu, que isso, cara? O cara parece que tropeça, pô, no campo, na passada ali na disputa. Existe o contato. E aí a gente vai entrar no meu ponto anterior do começo do vídeo. Sim. Quando existe o contato, o VAR não chama. O juiz Mas deu aqui, o mas aqui pênalti, eu tô vendo pela revisão do VAR, pô. mas o juiz marcou o pênalti. Marcou. Então, mas o juiz marcou o pênalti de imediato. Não Ah, teve VAR. O entendi. juiz assinalou o pênalti. Ou tô falando besteira?
Não, não sei, eu só vi um corte aqui que tava mostrando a imagem do VAR, né? Da revisão do VAR. Eu não sei se o juiz chegou aí de fato Aí, olhar. eu acho que o juiz não foi. Tenho quase certeza que o juiz marcou o pênalti direto, tá? Mas assim, é um toque muito sutil que, gente. Estão marcando pênalti o tempo inteiro por absolutamente tudo. Isso vai decidir campeonato. Vai, E vai, assim, mas assim, mas aí é um erro de protocolo do VAR, né? não pode ser assim, Porque. gente. Não, mas aí, qual que é a sua sugestão? A minha Porque. sugestão é parar de dar, primeiro de tudo, para a gente melhorar o produto futebol, a gente vai ter que cometer alguns erros para menos. Entendeu onde eu quero chegar? Sim, você quer Para a deixar de gente marcar melhorar o falta. produto de futebol, vamos deixar de marcar alguns pênaltis e vamos educar o jogador de, ó, se você ficar caindo na área o tempo inteiro, se você ficar tentando simular pênalti o tempo inteiro, eu não vou dar pênalti, você vai perder a chance de fazer o gol, ou de repente tocar para alguém para poder fazer o gol, não vai ser vantagem para Não, você. sim, mas eu digo na seguinte questão: o seu questionamento é sobre o VAR chamar ou não o juiz. Então, esse é um ponto além. O primeiro ponto para mim, melhorar a educação esportiva dos jogadores. Todos os jogos, absolutamente todos os jogos, tem um monte de gente tentando cavar pênalti, pô. Então, mas aí vai virar um ciclo sem fim, porque para você educar o jogador, você precisa de uma boa arbitragem. Para você ter uma boa arbitragem, você precisa ter pessoas que. Enfim, os clubes precisam colaborar, né? Ter essa cobrança nesse sentido. E a gente não vê. Então, se não tem mudança de postura dos clubes, não vai ter a postura da arbitragem, que por consequência o jogador vai continuar no nível que está. Cara, eu não sei se o clube precisa intervir tanto assim, porque Precisa, porque o clube é conivente por quando é com a arbitragem, né? Ele vai usar a que quando a gente favor vê, por que quando a gente vê quando. um jogo de Libertadores entre os mesmos times, o jogo é completamente diferente e o Porque a jogador arbitragem é entende diferente. isso, não precisa do clube intervir, entendeu? Não, Esse é o meu ponto. mas é que nesse caso a entidade está mais distante do clube. Quem cuida da arbitragem da Libertadores é a Não está Comembol. diretamente, não tá diretamente relacionado, né? Que você está querendo dizer, então fica mais Isso, fácil ter esse afastamento. exato. É diferente do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque os clubes lidam diretamente com a CBF, que é quem gerencia essa arbitragem, né? Formação aí, tá? O Vasco acabou agora, 3-2 Vasco em cima do Bahia. Então, assim, eu tô entendendo o seu ponto, eu não tô discordando, porque o que você tá falando tem total sentido. No entanto, eu ainda acho que isso precisa existir uma mudança drástica da arbitragem no sentido comportamental, de parar de tolerar excesso de reclamação. Há pouco tempo atrás aí, foi dito que só o capitão poderia falar com o árbitro, correto? Sim. Em momento nenhum isso foi aplicado. Em momento nenhum. Não foi. Mas assim, essa mudança precisa partir de algum ponto. Hoje, a arbitragem não vai mudar por si só. Porque para ela tá cômoda. O juiz faz o que faz dentro de campo, não tem que dar explicação para ninguém e vida que segue. Vem a próxima rodada. Então, se não partir dos clubes, eu não vejo mudança nisso. É porque tu tá. A gente quer chegar no mesmo ponto, mas você tá na ponta de cá, que seria o clube, e eu tô na ponta de cá, que seria a confederação ali junto dos árbitros, pra gente chegar no mesmo lugar. Porque, assim, pra mim, a recomendação é: ó, vai falar com o juiz, só pode o capitão falar com o juiz. Se qualquer outro jogador falar com o juiz, cartão amarelo. Meu amigo, não importa se é com 20 segundos, falta para o adversário. O jogador veio, toma, cartão amarelo. Peca pelo excesso nesse sentido, até que o jogador aprenda, pô, não posso falar com o juiz reclamando dessa forma, senão eu vou sair divertido. Cause nele uma sensação de, pô, preciso Então, me mas o meu concentrar no jogo. ponto é: por que o juiz mudaria? Sim. Entende? Por que Não que ele vai tem, mudar sozinho, né? não tem um incentivo para isso. Ah, Porque ele se ele precisa ter um faz, respaldo. Precisa ter um respaldo. mas não E todos tem, precisam fazer na mesma rodada. mas não Entendeu? tem, não tem. Os caras não têm nem critério para apitar jogo, Não, esse é um ponto. né? Então, tipo, é difícil, cara. Não tem, eu não vejo muito essa perspectiva, porque não tem incentivo. Porque para eles está bom como tá. Eles fazem o que fazem, né? Se errou, tá, errou. Acertou, acertou. Se dá uma polêmica muito grande, os caras põem na geladeira, o cara fica lá 3, 4 meses sem ser falado, depois volta e vida que segue.
É assim, eu toda vez que vejo um jogo de Libertadores, mesmo entre times ruins, que o jogo rola mais, a bola para menos, é muito mais prazeroso de você assistir, porque existe um jogo de futebol. Sim, Gente, Botafogo e Penharol, com 10 minutos do segundo tempo, acreditem se quiser. Tinha 19 minutos de bola rolando, pô. Antes do Botafogo fazer o primeiro gol e aí abrir a sim. porteira, tinha 19 minutos de jogo de futebol. Então, assim, um quarto do jogo só aconteceu. Três quartos do jogo, o jogo estava parado. Ou porque tá em lateral, porque tá em tiro de meta, ou porque tá em falta, ou porque o juiz está conversando de escanteio. Ou Não cera. existe jogo, pô. Não existe jogo. Então é insuportável você assistir um jogo que não existe, pô. Eu, às vezes, prefiro ver um jogo que o Botafogo perca, mas que eu sente no meu sofá aqui, assisto o jogo e falo, porra, eu tô assistindo. Eu não tô aqui perdendo o tempo da minha vida para ver absolutamente nada. Eu tô vendo dois times de futebol tentando ganhar o jogo. Quando isso não acontece, cara, me dá nos nervos. Então, assim, isso também de simulação, caralho, isso é irritante, gente. Isso é, é o tempo inteiro, pô. E aí o juiz às vezes cai, e aí no final das contas o VAR não chama porque tem um leve toquezinho e não chama, pô. A gente vai entrar agora no Flamengo e Juventude. Cara, uma sacanagem o que fizeram com o Juventude, pô. Uma sacanagem que fizeram com o Juventude. Pô, esse pênalti marcado pro Flamengo, eu não tenho outra palavra que não seja Ridículo. sacanagem, É cara. ridículo, ridículo. Eu não sei como um jogador de Juventude não foi. Cara, se eu tô em campo, se eu sou um jogador de Juventude, eu tô em campo. O juiz dá um pênalti daquele, eu ia ser expulso, pô. Porque eu ia ficar transtornado. O jogador do Flamengo quase. É que foi quase falta do jogador do Flamengo, gente. E qual é a explicação pro VAR não ter chamado? Que não é essa que eu acabei de dar, de ter ter o contato. É um Tu tem alguma protocolo, né? explicação? É um protocolo. Que é O uma VAR. merda. Não entendi? Que é uma merda o protocolo. Não, tudo bem, você pode discordar do protocolo, mas existe um. Então, se você quer mudar a aplicação do VAR, precisa mudar esse protocolo. Para mim, o protocolo principal é: o juiz cometeu um erro grosseiro, você chama. Isso faz parte. E isso não é um erro grosseiro Não, mas aí é um erro grosseiro na visão de quem? Porque a de todo partir mundo, do. Não, do planeta Terra, Rafael. tudo. Não, peraí. Eu não Do tô dizendo que eu planeta... concordo. Eu só tô gerando se, debate pra gente ter um programa. se chegar um ET aqui, Mas cair de um assim. OVNI, ele vai falar: gente, isso não foi nada. Não, tudo bem, mas aí se o VAR fica parando direto, você também reclama. Ah, não, sim. Sim, tem Entendeu? um É ponto. preciso achar esse meio termo. Eu acho que é isso que você quer dizer. É porque assim, eu fiquei tão indignado com esse pênalti que eu falei: não é possível, cara. Não é possível que marcaram isso aí. É complicado, meu, porque assim, aí a gente volta. Eu acho que o problema não é a ferramenta, é o operador. Né? Os nossos operadores são mal instruídos, são mal preparados, na verdade. Se a gente tivesse uma arbitragem mais profissional, talvez isso não seria marcado. Né? Mas tudo isso se reflete na nossa qualidade de arbitragem. E aí, assim, a gente traz para a realidade do Juventude, por exemplo. Eu até acho que o Flamengo ganharia o jogo do Juventude na normalidade aí no decorrer do jogo. Muito provavelmente o Flamengo ganharia o jogo. A questão não é essa. Suponhamos que fosse o Juventude contra um outro time que está brigando para não cair junto com o Juventude. O Juventude me perde um jogo com um pênalti desse, gente. Você rebaixa um time por um ponto, pô. O Botafogo, por exemplo, se empatar em número de pontos com o Palmeiras, ele vai perder no saldo de gols. Um ponto faz uma diferença absurda, pô. Para quem tá brigando ponto a ponto. A gente acabou de falar aqui na tabela que do 18º para o 11º são 4 pontos. Você perdeu um confronto direto, não é o caso do Juventude e Flamengo, tá? Volto a frisar. Mas fosse um Juventude e Criciúma, um Juventude e Grêmio, marca um pênalti desse, você rebaixa um time, pô. Isso não existe, cara. Isso não existe. O do Nenê eu nem falo nada, porque assim, a gente não tem a leitura labial do Nenê, a gente não sabe a forma que o Nenê falou, a forma como ele colocou ali as palavras, né? Porque Sim. tu pode falar um palavrão de diversas formas, né? De forma ofensiva, de forma só de desabafo, então a gente não sabe, não tem como falar sobre essa questão. Mas sobre o pênalti, enfim, eu fiquei realmente. Só de falar aqui, de lembrar, já fiquei transtornado de novo, cara, porque, pô, é inacreditável esse pênalti, inacreditável. Eles até afastaram, né? O,
Então, o trio mas de não arbitragem. sei, eu não vi, mas esse é que é o Mas eu problema. Eles gostava. vão afastar o cara, aí o cara fica 2 meses afastado, aí vai apitar um jogo de Série B, daqui a pouco volta pra Série A, e nada muda. Nada muda porque não tem cobrança. Tá, isso aí também talvez passe pela profissionalização, né, dos árbitros. Já Exato, passou da hora. exato, já passou Inclusive muito com da os hora. clubes também sentarem para poder parar só de reclamar, né, e fazerem algo de fato de forma ativa para que isso aconteça. Então, aí você está concordando comigo. Você brigou, brigou, brigou e está falando o mesmo que eu. Não, é porque existem Entendeu? dois. Uma coisa não exclui a outra. As duas Não, coisas não, podem não, caminhar não. juntas. E devem, e devem. Só que é o seguinte, alguém precisa tomar esse partido. Entendeu? A arbitragem por si só não vai. Por consequência, os jogadores vão ficar tendo o mesmo tipo de comportamento. Então sobra para quem ter a iniciativa. É porque você já está totalmente descrente com a possibilidade de um lado mudar. Mas não vai, não vai. Então, você está descrente, entendeu? Ou seja, para você só existe essa E alternativa você aí. tem essa fé? Então, fé eu não tenho, mas eu preciso acreditar que alguém que gere um produto quer que aquele produto seja melhor. Eu não consigo acreditar que você tem um produto na mão e você quer que seu produto seja uma merda. Porque isso não faz sentido para mim. Não faz sentido esportivamente, não faz sentido financeiramente, não faz sentido de maneira nenhuma. Não, financeiramente deve fazer. Porque há Não quanto é tempo. possível. Mas quanto tempo a gente discutir isso não muda? Eu acho que você tornar o produto melhor, mais agradável, você atrai mais investimento, você atrai mais visualizações, né? Porque alguém que está descrente do futebol, vendo que o produto está evoluindo, talvez queira assistir, talvez se interesse em assistir, Então, talvez aí de retome o novo, interesse. bola de neve. Como pode acontecer essa mudança? Eu só vejo uma alternativa também. É 20 SAF na Série A. Porque enquanto não tiver pessoas visando lucro, porque vai trazer investimento para você conseguir melhorar o seu produto, enquanto não existir esse tipo de pensamento, não vai acontecer essa melhora. Enquanto a gente tiver torcedor em presidência, não vai ter esse tipo de pensamento. Pode ser que eu tenha muito essa percepção também, não só pela minha formação acadêmica, né, de marketing, mas também pelo fato do fato, né, do Botafogo ser SAF. Então, assim, muito do que o Botafogo hoje se posiciona no mercado, enfim, publicamente, sobre as situações, são com base no pensamento de um clube empresa. Então, visando bastante essa parte, pela minha formação também, eu acabo tendo bastante esse viés de, pô, gente, a gente tem um produto aqui, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa tornar isso cada vez melhor. E eu percebo que, de fato, nem todos os clubes têm esse compromisso, alguns deles só querem enfim, ter um lucro próprio, né? E, enfim, o produto em si fica em segundo plano. E o que é uma, Exato. ao meu ver, é uma burrice. Sim, se você pegar o exemplo do meu time, há anos atrás, quando eu vi que esse papo de soberano era para quê? Né? Era para se tornar o principal time e, porra, o São Paulo não disputa com ninguém, a gente é a porra toda e acabou. Só que assim, não existe campeonato bom com um clube só. Por isso que a gente, por exemplo, não acompanha a Bundesliga. Uhum. Perfeito? Né? Não existe. Sei lá, você não acompanharia o Botafogo se só tivesse o Botafogo aí no Rio, provavelmente. Né? O Botafogo Uhum. só é o Botafogo porque tem rival à altura. Com Então, assim, certeza. a gente precisa de pessoas com esse viés. Aí sim a gente vai ter uma melhora expressiva em todos os sentidos. Né? E, de novo, essa melhora tem que vir dos clubes. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. O esporte americano faz isso com muita eficiência, né? De tentar Sim. equilibrar ali os times para poder, enfim, tornar sempre o campeonato mais atrativo. Não sei se no futebol isso seria possível, acredito que não, mas, enfim, o esporte americano faz isso com maestria. Um outro ponto que eu queria trazer também, que é Corinthians e Cuiabá. A gente estava falando, na verdade eu estava falando contigo, né, sobre a falta de qualidade do time do Corinthians no termos de desempenho. O Corinthians tem jogadores para jogar muito melhor do que ele joga. Mas eu acho que o Corinthians chegou numa circunstância tão difícil que a única preocupação dele é: eu preciso fazer um gol e eu não posso tomar nenhum. E é isso. Precisa ganhar de qualquer maneira. Né? Precisa... É que time grande, quando chega nessa situação, é difícil, né, cara? Parece uma areia movediça, né? E é assim, né? O Corinthians é o elefante, os outros times é uma mosca, né? Isso. Então é difícil, cara. É difícil sair. Cara, o Corinthians tomou um calor no final do jogo agora pro Cuiabá.
Se o Cuiabá empata o jogo, ia complicar a vida do Corinthians. O Cuiabá, sim, com todo respeito, tá passeio já no campeonato. O Já Cuiabá já foi, tem, né? Já foi. para sair da zona, precisa de 8 pontos. Então, o Cuiabá já foi embora. Então, Já o foi. Cuiabá só tinha o único objetivo hoje, atrapalhar a vida do Corinthians. E quase E conseguiu, né? assim, quase conseguiu. Então, precisa acender um alertazinho aí pro Corinthians. Conto, inclusive, com meus amigos corintianos para conquistar 3 pontos na próxima partida. Façam esse favor para mim, para o amigo de vocês. Mas eu acho que com essa vitória do Cuiabá, a vitória contra o Palmeiras não se tornou tão imprescindível assim, é claro, né? Pô, tem que ganhar. Beleza, mas de repente um pontinho no O clássico fator para você. clássico muda essa percepção também, né? Porque por mais que seja um time brigando por um título e um time brigando para não cair, né? Ninguém quer perder esse tipo de jogo. É por isso que eu não tenho a mesma percepção que você tem, tipo, de Botafogo e Vasco, né? Apesar da discrepância que tem do futebol apresentado e tudo mais, mas o fator clássico meio que equilibra esse tipo de partida. Mas o que você considera, quando você pensa na palavra clássico, o que vem na tua cabeça? Uma palavra. A tradição do confronto, né? Você traduz em tradição? Porque, por exemplo, quando É, eu penso em clássico, a primeira palavra que me vem na cabeça é rivalidade. sim. Que, assim, Tá intrínseco a à rivalidade que tradição, né? existe, a rivalidade que existe entre Botafogo e Vasco, ela é tipo, o torcedor do Botafogo fica na torcida do Vasco e o torcedor do Vasco fica na torcida do Botafogo. Então, até essa percepção de clássico, ela é mínima, entendeu? Uhum. Então, inclusive dentro de campo, não tem nervos à flor da pele. Tudo isso que acontece num clássico que aproxima os times, no Botafogo e Vasco não aproxima tanto, entendeu? Aproxima, mas não tanto, Seria entendeu? o menos rival daí? Não, disparado, menos rival do Brasil, pô. O Botafogo e Vasco? Com certeza absoluta. Não tem nenhum outro estado que tenha time grande cuja rivalidade seja nem perto do Botafogo e Vasco. Prova disso que o É, nome do mas clássico é clássico da amizade, gente. A amizade não combina com clássico, é totalmente nada a ver, pô. Justamente para poder tu entender a sim, dinâmica do sim. time com o Botafogo e Vasco aqui. Bom, eu nunca tive essa percepção, eu acho que muito guiado pelo que a gente tem aqui, né? Porque aqui, quando joga os quatro grandes entre si, não tem essa questão de amizade. A gente não tem essa mesma Mas, por visão. exemplo, um São Paulo e Santos é muito mais fraco que o São Paulo e Palmeiras e o São Paulo e Corinthians. Mas eu não acho que é fraco esse ponto. Não, não é, Não não é, é. não é esse ponto, porque as torcidas têm uma rivalidade. Botafogo e Sim. Vasco tem a rivalidade, entre aspas, porque o Vasco tem um número de vitórias muito grande em cima do Botafogo. Assim, uma freguesia, talvez uma das maiores do Brasil, se não for a maior, tá? É papo de 50 vitórias pro Vasco de diferença. Em compensação, o Botafogo em decisões, o Botafogo tem uma vantagem expressiva em cima do Vasco. Mas assim, o torcedor do Botafogo não fica zoando o torcedor do Vasco e o torcedor do Vasco não fica zoando o torcedor do Botafogo. Até as músicas de torcida organizada não tem o Vasco muito nas músicas. O torcedor do Vasco também não coloca muito o Botafogo nas músicas. Uhum. Então não tem muito isso, entendeu? Então, assim, um clássico. Para quem gosta de rivalidade como eu, é um clássico chato. Chato pra cacete. Então, é um jogo. Tem gente que discorda, tá? Vai ter Botafoguense fazendo que discorda, mas eu acho o jogo chato. Um clássico bom para tu levar filho, família e tal, mas assim, em termos de rivalidade mesmo, eu acho. Não acho atrativo, assim. E A visão aqui você é em um São pouco Paulo não tinha diferente. essa percepção de Não, Botafogo e Vasco? não, Não tinha? não, não, não. Eu acho que muito pela semelhança de ter quatro grandes como tem aqui, né? Eu acho que fica muito na nossa cabeça vocês teriam a mesma visão com os outros três, né? Obviamente vai ter um mais rival do que o outro, mas eu não imaginava que era tão discrepante essa visão. Inclusive, duas torcidas organizadas, uma do Vasco, que é a principal, né? Que é a Força Jovem do Vasco, e a torcida jovem do Botafogo, são torcidas aliadas de forma pública há muitos anos. Uhum. Então, já existe uma relação, inclusive, de torcidas organizadas. Então, assim, é uma parada impensável em qualquer lugar do Brasil, duas torcidas do mesmo estado terem algum tipo de Sim, vínculo, né, sim, nesse sentido. sim. Então, é realmente esquisito. Acho que só vivendo mesmo Botafogo e Vasco para tu sentir ali. Ou tu vai achar aquilo o máximo, tu vai falar assim, caraca, que maneiro, curtir um clássico numa paz absurda, pessoas o tempo inteiro uma do lado da outra, comendo churrasquinho, torcida organizada junto.
ou tu pode chegar e falar assim, porra, achei que fosse um clássico e é um jogo só de duas torcidas grandes que vem pro jogo. É bacana, eu não tinha essa percepção mesmo, não. É. Pô, agora Botafogo e Vasco, vou filmar para você, inclusive vou tentar botar aqui no programa, até pra galera que não é do Rio, né, ter essa percepção de como é um Botafogo e Vasco, um dia de clássico. Sim, seria bacana mesmo. Para finalizar, Rafa, queria falar de um outro assunto aqui também. Deixa eu só tentar abrir aqui para ver se eu consigo. Quer falar alguma coisa para poder fechar? Algo Não, importante? Não, só queria deixar mais uma vez escancarado que torci bastante pro Vinícius e achei um absurdo o que fizeram com ele. E acho que todo esse movimento faz com que ele saia fortalecido para ganhar o da FIFA, né? É. É quase que o treinador reclamando da arbitragem hoje para poder ser favorecido amanhã, né? Guardar as Mais ou devidas menos isso proporções. aí. É mais ou menos por esse caminho. Dá uma. A Joga diferença, a uma diferença é que é pressãozinha. orgânica, né? Essa pressão Sim, ela é sim, orgânica. sim, perfeito, perfeito. Não a do técnico, né? Não, a do A do Vinícius. técnico, A do sim, Vinícius. perfeito. A do técnico é totalmente intencional. Eu vou falar de duas coisas, tá? Rapidinho, só para dar uma pincelada. Primeiro, sobre a irresponsabilidade do Rafa Silva, que inclusive aparentemente está rolando uma investigação, não sei se isso vai ser Eu ouvi de dizer, né, fato que para estão frente. pedindo em relação de aposta, né? Isso, teve Porque uma não é aposta no normal valor também, né? expressivo. Teve um. Eu não sei nem se isso. Qual é a casa esportiva que permite isso, tá? Uhum. Apostar cartão vermelho em determinado período do jogo. Mas parece que teve uma aposta aí no valor considerável para que um jogador fosse expulso na Série A do Brasileiro com menos de um minuto. E o glorioso Rafa Silva conseguiu ser expulso com 4 segundos. Ele saiu a bola, Ele dá uma ele meio cotovelada no que cara. já deu. É Oh, meu Deus do surreal, né, céu. cara? Cara, prejudicou o Cruzeiro de uma forma assim. É porque o Cruzeiro não tá brigando, por exemplo, para não cair. Imagina se o jogador do Atlético Paranaense faz isso. Um time brigando para não cair no ano centenário. É Então, assim, difícil. ajudou bastante o Atlético, tá? O Atlético deve ter agradecido consideravelmente o Rafa Silva pela expulsão, que, enfim, fez o Atlético conseguir uma vitória aí depois de não sei quantos jogos, com 11 10 ou 11 jogos, jogos. sem ganhar. Então, o Atlético botou a cabecinha para fora, deu uma respirada. Vamos ver se o Atlético consegue melhorar a performance também. E aí, enfim, para finalizar, acho que num clima desagradável, mas como eu faço parte, eu acho que eu preciso falar sobre esse assunto e preciso, enfim, vou tentar ser breve, tá? Até porque quem tem teto de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Então, fazendo inclusive aqui uma meia-culpa, né? Enquanto torcedor organizado, faço parte de torcida há mais de 10 anos. A maioria das pessoas que assistem, enfim, esse vídeo e me conhecem sabem disso, sabem o quanto eu sou defensor de torcida organizada. Eu direto tenho embates com o Rafa, que a gente vai inclusive tirar um tempo para isso, sobre o que fazer para poder melhorar. Eu sempre sou adepto à questão da punição no CPF, né? Para evitar essa punição em termos Coletivos, né? institucionais, isso. Até porque, assim, tu pune, por exemplo, vai punir a Mancha Verde aí, vai tirar a Mancha Verde da rua, mas, enfim, as pessoas vão continuar caminhando na rua, vão continuar se organizando, porque isso vai acontecer, gente. Talvez elas criem outro nome. Hoje, a Mancha Alviverde, um dia já foi Mancha Verde, já foi extinta, abriu um outro CNPJ, botaram só o Alve. Então, assim, acho que a gente precisa realmente discutir isso de forma séria. Vamos resolver, mas vamos resolver como? É a Alguém tem pergunta alguma pra mim. solução para a gente resolver? Pô, É, a solução ela é conjunta, né? Ela não vai partir só de um lado nem só do outro. exatamente. E aí, qual é o Os ponto? dois têm erro, os dois têm culpa, Perfeito. entendeu? Nunca tinha escutado isso da tua parte, porque a gente sempre fica debatendo mais Não, como sim, sim. antagonistas, né? E aí meio que vira a torcida organizada jogando a culpa para a sociedade. Ah, a sociedade é violenta, a torcida organizada está inserida na sociedade, logo seremos violentos também. E, enfim, eu acho que você não tem que se espelhar totalmente no próximo em questões negativas, pelo contrário. Tem que pegar aquilo que é bom na sociedade e extrair para dentro daquilo que você considera como um movimento social, como são as torcidas organizadas. A gente precisa também olhar para dentro, olhar para a gente e falar, bom, o que a gente está errando, o que a gente pode fazer para melhorar. Só que torcida organizada, gente, não tem poder de polícia. Não tem poder de polícia. Isso cabe também ao Ministério Público, isso também cabe à polícia, isso cabe a uma série de órgãos competentes que muitas das vezes não estão preocupados em resolver o problema. Estão apenas preocupados em dar uma satisfação para a sociedade.
Então talvez chegue amanhã ou depois falando, ó, pessoal, Ministério Público pede o banimento da torcida Mancha Alviverde. E aí? Fecha a quadra vai ser aberta em outro lugar, as pessoas que cometeram o lamentável ato de queimar ônibus da torcida do Cruzeiro, enfim, uma pessoa morreu carbonizada, tudo aquilo que a gente viu ali, que eu não vou nem ficar entrando muito no mérito aqui, essas pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas. Isso não vai mudar. Porque Isso falta punição. é um processo de punição e de A educação, é um punição, processo educativo. exato. Só que esse processo educativo pode partir da torcida também. Pode partir da Pode e torcida também. deve, na verdade. Isso tem que ser conjunto. Mas esse Conjunto. processo de punição, ele tem que vir de cima para baixo e não Não, de é que baixo a para cima. punição, só é competência da autoridade. Isso a gente está de acordo. A questão que eu sempre falo tem torcedor que é conivente com esse tipo de coisa. E às vezes tu acha que ele é conivente por quê? Porque ele compactua, porque ele tem medo. Não, aí é uma série de fatores. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Tem gente que E compactua porque acha que é legal mesmo. tem mais do que isso. Não, sim, só citou dois Tem o exemplos. cara que, tem um cara que compactua porque ele acha maneiro, tem um cara que compactua porque ele tem medo, tem um cara que compactua porque para ele é indiferente, tem um cara que compactua porque para ele violência é muito ruim, mas se for contra o rival dele, ele aceita, Sim, entendeu? sim. Então Então, assim, tem de tudo. Tem absolutamente de tudo. Torcida organizada, gente, tem absolutamente de tudo. Todo tipo de ser humano presente na sociedade tem tá na torcida organizada. torcida. Isso não tem. Tá intrínseco, né? Não tem muito pra onde Então, assim, correr. para resolver o problema, não basta uma nota oficial. A Mancha Alviverde soltou a nota oficial. Gente, aquela nota oficial é isso aqui, É ó. protocolar. É para rasgar e jogar fora, pô. Da mesma forma que as medidas punitivas e as medidas que o Ministério Público toma, enfim, diversos outros órgãos tomam para poder resolver o problema, é a mesma coisa, gente. Não serve para nada. Não é possível que alguém chegue e diga, gente, a gente está tentando resolver isso já tem uns 40 anos e a gente não consegue. O que a gente está fazendo de errado? Tudo, basicamente. Tudo. Não é possível que você Porque chegue à conclusão de que você está fazendo tudo errado e ainda assim você faz as mesmas coisas. é Se você politicagem, trilha o mesmo cara. caminho, Politicagem. Mas é se você trilha o politicagem. mesmo caminho, você vai chegar no mesmo resultado. Sim, mas é politicagem. Infelizmente é politicagem. É mais fácil você fazer essas medidas protocolares aí que não vai ajudar nada nem ninguém do que você realmente de fato não tá o problema, né? De fato o problema ele é educacional. Como na sociedade, como um todo o problema ele é educacional. A questão não tem ninguém disposto a resolver esse problema. Tanto de um No lado Rio quanto de, do outro. no Rio de Janeiro, desde 2013, 2014, as torcidas vieram a sofrer punições assim grandes, né? Punições de 2, 3 anos, algumas de 5. A principal torcida organizada do Vasco, aí, por exemplo, já está há anos punida. E a violência ela aumentou, ela não diminuiu. Então não é possível que alguém chegue e fale, gente, como é que isso é possível? A gente baniu as torcidas organizadas e a violência aumentou. Como é que isso é possível? Sabe como é que isso é possível? Porque as pessoas continuam se reunindo, as mesmas pessoas continuam indo para o jogo, elas continuam na rua. Tá tudo igual, gente. A diferença é que elas não usam a roupa da torcida organizada. A diferença é que elas não estão no estádio com a roupa da torcida organizada. Eu ia falar isso. E elas continuam no estádio, né? De qualquer jeito. Não muda nada, não muda absolutamente nada. Pelo contrário, né, dificulta o trabalho da polícia Você de não consegue identificação. identificar. É isso. Se você é um policial e você me vê com a camisa da torcida organizada, você já vai ter um olhar clínico diferente. Ainda que com preconceito negativo nesse sentido, mas você vai ter um olhar diferenciado. Então, assim, pô, aquele cara ali é um potencial problema. Sim, Tratemos dessa forma. sim, Todo mundo igual, todo mundo igual. Correto? sim. Então, E todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? positivo, positivo. Então, assim, eu acho que esse é um assunto para a gente abordar com mais profundidade. Eu não posso ser tão profundo quanto eu gostaria, mas eu acho que esse é um assunto importante até para poder a gente discutir não os problemas da torcida, mas o que a gente precisa fazer para poder melhorar em termos de torcida, em termos de sociedade, em termos, enfim, gerais, para que a gente consiga caminhar melhor aí para o futuro. Eu acho que tudo isso você puxou assunto pra falar do Penharol, né? Cara, eu não tô tão preocupado assim, sabia?
Não, com o fato Vamos, de não poder ir lá, né? é, vamos lá, tem 2 pontos, tá? Primeiro deles, eu não vou dizer que o jogo está. Se fosse qualquer outro clube, eu diria que o jogo está resolvido, tá? Mas como é o Botafogo, eu tenho Não, sempre tá quatro bom, pés eu atrás. digo, tá resolvido o jogo. Ah, Nem o é porque tu, WO elimina vocês, cara. ele elimina, porque Não, WO elimina. Se o Botafogo não entrar em campo, no mata-mata ele é eliminado. não, eu digo assim, o Mata- resultado de WO, quero dizer. 3-0, tudo bem, mas não é. Mata-mata não existe isso. Tu não pode entrar e falar, tomei 3-0, gente. Ganhei de 5. Não, tu tem que jogar. Tu tem Sim, que tem que jogar. jogar, mas dada a qualidade dos times, porra. Eu acho que o Perón não fez um 6-0 nenhum no ano. Vai fazer agora? Pois é. Se tu conhecesse o Botafogo, como eu conheço, você pode ter certeza que você jamais, em hipótese nenhuma na tua vida, diria Não, tem não, 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 100%. não, não, não. Tá, não, não tem Então tá como, bom. cara. Se o Botafogo perder, pode fechar a instituição, amigo. Não tem Não, não. condições. Ó, eu não estou dizendo que o Botafogo vai levar 6-0, tá? Mas é perfeitamente normal o Botafogo levar um sufoquinho. Levar um 3-0 e ficar aquela bola na área. Mas Entendeu? passou. É isso que eu tô Tudo falando. Não bem. tem como Mas o perder a entretenimento classificação. faz. Entretenimento, o Botafogo é capaz de gerar bastante, tá? Então, pode ficar ligado no jogo. Se der o primeiro tempo, o Perón não fizer nenhum gol, aí você pode dormir em paz. Mas, Mais ou agora, menos, viu? Mais ou menos, viu? Eu vi um assim, jogo meio perigoso. é, Botafogo e Palmeiras. Eu fui né? dormir com o Botafogo ganhando 2-0 e 2-0, acordei com o Botafogo quase eliminado. quase eliminado. É. Por isso que eu tô te falando. Não, mas não Nunca dá. Mas ache é que o Botafogo tá diferente. Mas é classificado. diferente. Tá enfrentando o Palmeiras, time muito melhor. Não tinha o 5-0 a favor. É completamente diferente. É, então, e só para finalizar, né? Porque deve ter ficado longo aí o vídeo. Essa questão do Penharol é o seguinte: o jogo está resolvido, vou usar o seu termo, tá? Um 5-0. Então, para o torcedor que vai para Montevidéu, ele está indo para um jogo de semifinal de Libertadores que está praticamente resolvido. Não é um jogo que ele precisa buscar a classificação, que ele sai daqui com o sentimento de, pô, vou voltar com a vaga, que é Uhum, o que a gente, como torcedor, quando sai para ver um jogo fora, sai com esse entusiasmo. uhum. Pô, eu vou ver um jogo no Allianz Parque, eu vou voltar de lá classificado. Não existe isso. Porque qualquer coisa que não seja voltar do Uruguai classificado é um dos maiores vexames da história de qualquer time brasileiro. Entendeu? Nessa circunstância Então, é mesmo. isso. Você só tem a perder nesse sentido, Sim. entendeu? Se tu voltar de lá classificado, tu não fez mais do que tua obrigação. Se tu voltar de lá eliminado, meu filho, parabéns. Você conseguiu passar uma das maiores vergonhas da O tua vida. impossível terá acontecido. Isso. A questão é, vale a pena colocar a tua vida em risco num jogo Não, que já está eu ganho? acho que não. Eu acho que não. Esse é o ponto um. Agora vamos a um outro ponto, que é a página 2. O fato de a gente abrir as pernas para essa situação pode criar um precedente perigoso para que em outras partidas que não estejam decididas, por terror do adversário ou por pressão do governo local, a gente não tenha torcida visitante também. E aí, como é que faz? Vou te dar um exemplo. O Penharol, ele pediu ao Botafogo para abrir 4.000 setores no setor visitante, ou seja, o espaço do gol todo para o Penharol. O Botafogo fez o quê? Abriu, porque o Penharol prometeu. Não, no jogo de volta, eu vou te dar os mesmos 4.000. O que o Botafogo fez? Recebeu os dirigentes do Penharol com camisa, fizeram lá uma confraternização, deram lá os 4.000 ingressos para o Penharol, e aí aconteceu o que aconteceu. E aí, provavelmente por pressão da própria torcida, pressão popular do país, etc., o Penharol começou a endurecer. E aí, como assim o Botafogo não vai ter os seus 4.000 torcedores? É um ponto de Vai abrir um vista. precedente para um clube uruguai, numa outra semifinal que seja, ter o seu torcedor visitante na ida e chegar na volta, falar: não, não, por motivo de segurança, aconteceu isso, isso e aquilo, não vai ter torcedor visitante. Gente, não existe isso. Ah, mas eu acho que, bom, teria que acontecer algo parecido. Pô, cara, para mim não existe. Se o Penharol não tem condições de receber o Botafogo como visitante, o jogo não pode ser no Uruguai. Pronto, acabou. O Botafogo não pode ser responsabilizado pela incapacidade do Penharol e dos órgãos competentes ali que provém a segurança do jogo de darem a segurança para a torcida do Botafogo. O Botafogo, como instituição, não pode ser prejudicado. O jogo é ida e volta, gente. O jogo é ida e volta. Mas o jogo vai E ainda eles acontecer.
Eles tiveram os torcedores deles na ida e o Botafogo tem que ter os torcedores deles na volta. Se o Peñarol não consegue dar segurança para os torcedores do Botafogo, o problema é único e exclusivamente do Peñarol, não é do Botafogo. E se acontecer qualquer coisa com a torcida do Botafogo, o Peñarol tem que ser punido. Simples assim. Eu acho que isso não é nem a questão do. Eu tô mais pro primeiro ponto, de que o Botafogo não é responsável de fato. Mas vale a pena saber. Eles vieram aqui e fizeram o que fizeram. Voltaram com uma sapatada. Porra, o que vai acontecer lá? Tipo, vale a pena você arriscar sua integridade? E aí, vamos supor que em 2025 o Peñarol chegue na final, por exemplo, contra o Flamengo. Ele vai voltar aqui no Rio de Janeiro. E aí Sim. eles vão saber, porra, caralho, ano passado teve um Botafogo e Flamengo. A gente veio aqui, a gente tocou o zaralho. No jogo da volta, nem torcida visitante teve. Vamos fazer o mesmo, pô. E aí, por motivo de segurança, também não vai ter. E aí? Quem me garante que sendo reincidente, o Peñarol vai ser Mas punido? tudo bem, mas aí quem te Olha o precedente. garante? Eu ia fazer uma ponderação aqui, mas se tratando de base é meio difícil, mas quem garante que nessa semifinal, essa hipotética semifinal, não proíbam os torcedores do Peñarol vir pra cá? Aí, beleza. É um acordo prévio. Ó, não vai ter torcida visitante lá e não vai ter torcida visitante aqui. Valeu, um abraço e tamo junto. Show de bola. Show de bola. Acho triste pro futebol, mas é uma medida em que não há como é que eu posso dizer, um prejuízo. O prejuízo, na verdade, nesse sentido, é igual para ambos. Sim, Entendeu? sim. Nessa situação, só um time é prejudicado. O outro é beneficiado. Sim, E ainda mas é que o que jogo assim, seja mas é que resolvido, nessa abre situação o do precedente. Botafogo não tinha como prever isso. Ninguém previa que os caras iam vir aqui tocar o terror igual tocaram, ninguém previa o 5-0. É o imponderável acontecendo, pô. Aí vamos lá. Jogo de volta. Botafogo não tem torcida e o Peñarol estava, inclusive, cogitando já vender o espaço visitante do Botafogo para a torcida do Peñarol. Sim. Suponhamos que isso acontecesse, tá? Ou, enfim, que não tivesse torcida do Botafogo, ficasse o espaço vazio ali. Quem foi beneficiado e quem foi prejudicado? O Penal beneficiado, com certeza. E o Botafogo prejudicado. Exato. E o Botafogo foi prejudicado pelo que exatamente? Por ser competente, basicamente. Não. O que levou a essa medida de não ter visitante no jogo da volta? A falta de segurança. Isso. E a briga que aconteceu com os Aqui. torcedores do Peñarol no primeiro jogo. Sim, Que não foi nem com a torcida do Botafogo. sim. Foi uma briga da torcida do Peñarol com a polícia e com populares, onde tinham flamenguistas, Com tricolores, cidadãos, né? Com botafoguenses. cidadãos. Isso. É a mesma coisa que alguém chegar em São Paulo, tacar o zaralho, alguém que tá ali perto do bairro ficar puto, começar uma briga, uma confusão, e aí a parada toma uma proporção maior. Então, assim, não foi nenhum confronto entre torcida do Peñarol e torcida do Botafogo, para você alegar falta de segurança, entendeu? O Botafogo não tem absolutamente nada a ver com isso. O Botafogo não pode ser prejudicado, gente. Não importa se o jogo está 5-0. A gente não pode abrir precedente para isso. Senão os caras vão se valer da violência para conquistar méritos esportivos em jogos de volta. Então, tem que ficar atento a isso. É um ponto de vista Então, em ficar atento mesmo. Não tinha parado para pensar sobre esse lado. se tratando de Conmebol, que É, quer sempre ganhar vantagem de alguma forma, especialmente eu acho contra nós, extremamente né? perigoso. Exato. Ó, para finalizar com chave de ouro, tá? Que eu acho importante. A final, perdão. Todo mundo já sabia que desde o início seria para a Argentina, Sim, certo? sim. O estádio foi definido na semifinal, porque eles esperaram para ver se o River ia E assim, decidiram mais ou menos, né? Porque se o River não passar, provavelmente Não, não não, será. já bateram o martelo. No último Bateram? episódio que a gente, Porque no eu último ouvi episódio, essa conversa. De que. no último episódio que a gente fez não tinham batido, mas eles já cravaram. Não, então, Vai mas é o que começar a venda acontece. agora. Eu vi que. Ah, foi agora? Vai começar a venda já. Vai ser no Porque Monumental, eles cravaram. eu ouvi a conversa de que se fosse Botafogo e Atlético, tinha Ia ser em La potencial de não Plata, encher o eles estádio, né? cravaram. Por isso eles Eles cravaram. trocariam, podia trocar. Eles cravaram, tendo, enfim, na visão deles, na certeza de que as semifinais reúnem 4 grandes suficientes para poder Lotar o encherem o estádio. estádio. Vamos ver. Eu não sei se Botafogo e Atlético juntos conseguem botar a capacidade máxima do Monumental. Eu acho bem provável, tá? Mas, enfim, a Conmebol alegou questões contratuais.
Porque como eles fecharam na semifinal, aí já começa a vender, patrocinador, Sim, camarote, etc. Então, por questões contratuais, não vai conseguiriam ter que modificar. ser. Por isso, eles mantiveram. Então, assim, não existe, qualquer campeonato sério, gente, pelo amor de Deus, o estádio da final é definido antes do campeonato, não é do decorrer. Imagina se ano passado, afinal, vamos ver, pessoal, se o Fluminense for avançando aí, a gente bota no Maracanã. Não, desde o começo vai ser no Maracanã. Desde o começo vai ser no Maracanã. Tu tem que É, saber onde vai ser a a final. única vez que aconteceu isso foi a primeira, né? Que tinha um problema interno lá no Chile que não pôde acontecer e mudaram para Lima, né? Pra Lima, isso, Flamengo e Isso, River. isso. Foi a única vez, mas assim, porque o país não tinha condição de receber o evento, né? Exato. E teve Nessas... aquela final histórica, né, do River e Boca, que foi na Espanha, mas não foi partida única, tá? Tem muita gente que acha que Não, não, foi. a Que volta era foi jogo na duplo. Espanha, né? A volta foi na Espanha, isso. É porque o primeiro jogo, como foi empate e não tinha gol fora de casa, aí meio que foi jogado no lixo. Sim, sim. Né, então, Rafa, por mim, encerramos. Estou finali- satisfeitíssimo. finalizamos aqui. Galera, Ó, um abraço a todos. Espero que a qualidade do microfone tenha melhorado também a audição aí para vocês. Tentando evoluir cada vez mais, né? A câmera sim, também. A gente sim, vai tentando melhorar a iluminação e trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade aí para vocês. certo. Valeu? Um Abraço a abraço. todos aí. Fique com Valeu. Deus.